Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Eu quero agradecer aos irmãos que estão orando para a saúde. Eu fico feliz por a voz estar pouco a pouco voltando e é motivo de gratidão, né? A gente usa muito a voz e fica rouca, com a garganta arranhando. E eu escutei muitos conselhos, já fiz algumas coisas, não fiz tudo, senão ia fazer uma lambança, mas para mim a satisfação é ver o cuidado dos irmãos em relação à saúde. Eu queria agradecer aqui de forma especial a uma pessoinha que eu gosto muito, amo demais, Esther. É uma garotinha, irmãos, que eu acho que agora deve estar com uns 8 anos, eu acho, 7 ou 8 anos, nem sei. O pai dela depois vai fazer algum comentário aqui e vai dizer que foi ontem lá no meu trabalho me presentear com esse livro aqui. Eu tinha feito um comentário sobre ele e eu achei ele bem interessante. Estherzinha, obrigado, viu? Não postei ainda, mas eu vou postar. Mas eu quero agradecer aqui a você que tem uma família maravilhosa. Ela, o seu pai Diego, a mãe Milene, na igreja de Águazinha, né? Do distrito aqui de, eu acho que deve ser distrito de Olinda. E eu fico feliz pelo carinho que as pessoas prestam para conosco e pelo presente que me foi dado, tá bom? Irmãos, o tema de hoje, você viu que a pergunta que eu coloquei é como resolver a preocupação? Como assim? Nós somos preocupados e ficamos ansiosos, ficamos tensos com muitas coisas. E muitas vezes parece que o problema não se resolve. Mas essa lição aqui de hoje, com o título Busque Primeiro o Reino de Deus, me fez refletir sobre algo interessante. Eu aconselharia a vocês, se tiverem o livro O Maior Discurso de Cristo, irmãos, leia esse livro. Ele é muito bom. Não só o que no tocante à questão do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, mas de forma específica sobre o reino de Deus. Tem uma lição, inclusive, que eu não trouxe aqui, de mais ou menos 25 anos atrás, chamado Receitas para a Felicidade. Aí tem assim, Receitas para a Felicidade, os cidadãos do reino celeste. É mais ou menos isso o tema da lição central. É do ano de 1998. Então, assim, essa lição fala só sobre o Sermão do Monte. E essa frase aqui, de Mateus 6, 25 a 33, também faz parte do Sermão do Monte. Jesus sabia, irmãos, que as pessoas eram muito voltadas para a busca da materialidade, do materialismo. E hoje não é diferente. Se procura muito viver atrás do dinheiro, se procura muito crescer financeiramente. E depois, quando se consegue ou quando se alcança, ainda assim não se satisfaz. Eu queria ler com vocês um texto de Mateus, capítulo 25, perdão, capítulo 6, e de maneira especial o verso 27, 28 e 31. Olha só, Mateus, capítulo 6, e os versos 27, 28 e 31. Observe comigo a leitura. O verso 27 diz assim: Qual de vocês, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora de sua vida? Essa expressão, irmãos, ansioso, quer dizer preocupado, ou ocupar-se antes do tempo. E essa expressão de se preocupar demonstra que há uma inquietação. Lembre-se, os apóstolos diziam assim: não sejais ansiosos por coisa alguma. Em outro episódio, Pedro escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o próprio Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, é uma questão de consciência, mas a pergunta fica: como estar isento da preocupação? A preocupação vem, mas sabe o que eu aprendo? A preocupação ela é tão somente resolvida quando a nossa confiança em Deus é colocada em prática. Não é à toa, irmãos, que Cristo disse que o Salmo diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mais adiante ele conclui dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então eu entendo que a preocupação ela é resolvida com confiança. Se eu estou preocupado, logo não estou confiando em Deus. Se eu estou tenso, ansioso, aí você pode pensar assim: mas Abel, você está desmerecendo a minha preocupação, a minha inquietação. Eu estou realmente com muito problema para resolver. Certo, irmãos, mas a quem você pertence? Quem é o seu proprietário? Olha o que Cristo diz aqui no capítulo 6, quando ele fala assim: olha para as aves dos céus. Depois ele fala: olha os lírios do campo. Depois ele chega a dizer assim: o que é a vossa vida? Ou melhor dizendo,
A vossa vida vale muito mais do que isso. Deus cita 3 pontos para que a gente entenda que Ele está acima dessas coisas. Agora, deixa eu ler com vocês aqui esse texto. Agora, o verso 20, eu li o 27, agora o verso 28. 6:28 diz assim: E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios. Verso 31. Portanto, não se preocupem, ou seja, não fiquem ansiosos, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou com quem iremos nos vestir. Sabe, irmãos, essas coisas, nosso Pai Celestial sabe que nós percebemos, nós precisamos. Mas o problema em cima disso é, nós precisamos possuir as coisas, mas nunca deixar com que elas nos possuam. E aqui, eu quero deixar bem claro, Jesus não está sendo, irmãos, ascetista, ou seja, ele não está desmerecendo o trabalho. É necessário que haja trabalho, mas que as coisas sejam conquistadas para serem colocadas no seu devido lugar. De maneira nenhuma, Jesus aqui está endossando a indolência. Ele está aqui sendo a favor da ociosidade. Não. Na verdade, preguiça, ociosidade é uma maldição diante de Deus. Olha o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. É descrito num livro dos profetas menores, que agora me fugiu da mente, dizendo que ela era uma cidade cheia de ociosidade. Ai de vós de Sodoma, cidade cheia de ociosidade. E se não me foge de memória, Ezequiel também fala sobre isso. Então, assim, se era uma cidade ociosa, que vivia com a fartura que a terra produzia, sem se preocupar com o trabalho, olha a maldade que aconteceu. Como alguns descrevem um provérbio popular, que diz assim, mente vazia é oficina de Satanás. E aqui, nesse texto, o próprio Cristo está nos favorecendo, na verdade, ao trabalho braçal, ao trabalho real, o trabalho que, na verdade, ele nos traz dignificação, ou seja, dignidade, né? Aqui diz assim, ó, capítulo 6 e o verso 25 diz assim, ó, quando fala não andeis ansiosos. É interessante porque o termo ansioso quer dizer se preocupar demasiadamente com aquilo. E o que me chama a atenção é que, na verdade, Cristo quer que nós saibamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não é errado, irmãos, trabalhar e querer conquistar as coisas, mas não deixar com que essas coisas venham a assumir uma posição tão elevada que percamos de vista o reino celestial. Por isso, ele chega a dizer no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deixa eu responder aqui para vocês esses textos que diz aqui, ó. Mateus 6, 25 a 33 nos diz assim, a pergunta, o que foi prometido aqui e o que as pessoas deveriam fazer para receber? Primeiro, o que foi prometido era que Deus iria nos dar as bênçãos dele, mas essas bênçãos, elas são, de fato, bilateral. Ele vai nos conceder se nós confiarmos nele. Então devemos trabalhar de maneira que as bênçãos de Deus recaem sobre nós. E eu confio em Deus trabalhando, confiando, acreditando. Mais embaixo tem uma outra pergunta. Isaías 23, 26, verso 3 e o verso 4 endossam a nós confiarmos em Deus. A confiança vem primeiro, sabe? Não há como haver prosperidade espiritual se não há confiança. Porque em meio à confiança, nós devemos saber passar até pelas adversidades da vida. Mais embaixo tem um outro texto, João 1, verso 9. Esse texto é interessante, porque também envolve uma promessa bilateral. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para fazer duas coisas, perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Irmãos, é interessante esse termo porque o perdão ele é imediato, mas a purificação ela é processual, ou seja, é um processo para que a purificação aconteça. Se nós confessamos nossos pecados todos os dias de coração, Deus nos perdoa de verdade todos os dias. E esse perdão me concede a condição de purificação. Por isso que são 2 pontos. Se confessarmos nossos pecados e abandonarmos o pecado, ele perdoa nossos pecados. E a purificação vem através da não prática dos pecados novamente. Mas aqui, Crônicas 7:14, né? Tem 2 expressões. Uma é uma conjunção e o outro é um advérbio, o se. O se envolve uma condição, irmãos, que exige uma resposta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu os ouvirei do céu. Aí, antes disso, ele fala assim, então eu os ouvirei do céu. Então, também é uma expressão, um advérbio que envolve resposta.
Lembra-se de que quando Jesus estava ali no banquete com os pecadores, no capítulo 15 de Lucas e o verso 3, quando fala assim, ó, esse come com pecadores, esse recebe pecadores e come com ele. O verso 1 e 2. No verso 3, na versão atualizada da Bíblia João Ferreira de Almeida, diz assim, então lhes propôs uma parábola. Então, esse então é uma resposta. Aqui, no capítulo 7 de 14 de Crônicas, também é uma resposta. Então, eu os ouvirei dos céus, sararei a vossa terra e perdoarei os seus pecados. Então, esse é uma demonstração de resposta. Eu aqui entendo que essa condição se envolve a minha parte de corresponder de forma bilateral. Então, considerando que o reino de Deus deve ser buscado primeiro, as demais coisas serão acrescentadas como uma resposta. Mas nunca busque as coisas acrescentadas, porque quando se busca em primeiro lugar, Deus perdeu de fato a sua primazia, a sua prioridade. Que Deus nos perdoe quando assim às vezes o fazemos e nos livre de tamanho mal. Lembrando, Deus não é a favor da indolência, da ociosidade, mas Ele quer com que haja trabalho e trabalho racional, de maneira que dignifique o cidadão, mas não se esqueça que Deus está acima de toda e qualquer conquista material. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra nos ajuda a entendermos os lugares das coisas que devemos colocar, de tal forma que possamos fazer valer toda a Tua vontade para conosco. Nos perdoa os pecados, Senhor, nos alimenta com a Tua palavra e nos faz crescer para a honra e glória do Teu nome em tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, Deus muito te abençoe, curta nossos vídeos e seja a favor da disseminação da santa, boa e agradável palavra do Senhor. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até logo.